Olá, olá pessoal! Aulinha de Biologia, professor Couto na área. Nós vamos falar hoje sobre a Biologia 3B, a nossa Biologia da Ecologia, e nós vamos entrar na aula 9 com alterações ambientais, parte 1, e depois iremos para a parte 2. Galerinha, aqui a gente vai trabalhar o seguinte: o ambiente é toda aquela interação de elementos físicos, químicos e biológicos, e a sua tendência sempre é o equilíbrio. Nesse caso, nós iremos verificar nessa aula tudo o que acontece, tudo que pode gerar um desequilíbrio ambiental, com os seus respectivos danos. Pessoal, esse slide é um novo teste que eu estou fazendo com vocês. Eu quero saber se aprova esse método de eu colocar o áudio apenas na lâmina do slide, tá bom? Eu espero que dê tudo certo. Obrigado! Bora lá então, galerinha! Aqui nessa introdução, nós vemos que a ação humana no ambiente, ela sempre pode acarretar algum tipo de desequilíbrio, ok? Então, o que seria esse desequilíbrio? Como nós vimos já, os ciclos biogeoquímicos, eles são responsáveis pela ciclagem da matéria. Então, nós temos o ciclo da água, do nitrogênio, do oxigênio, do carbono. As ações humanas podem prejudicar, agravar um pouquinho esse ciclo biogeoquímico. Então, essa ciclagem da matéria vai ficar comprometida. Sendo assim, nós trabalhamos bastante com a parte de poluentes. O que são poluentes? Poluentes são substâncias que produzem efeitos nocivos aos seres vivos, todos eles no caso. Esses poluentes que são apresentados para nós, eles podem aparecer de duas maneiras. Os poluentes quantitativos, aqueles que o ambiente já tem mesmo, que da forma dele é produzida. Então nós temos ali o gás carbônico, o enxofre, o ácido sulfúrico. É claro que não é porque eles são produzidos naturalmente pelo ambiente que eles não podem ser danosos, tá? E depois nós temos os poluentes qualitativos, que são aqueles que vão sendo jogados, principalmente os derivados do petróleo, sintéticos, etc., são aqueles que vão sendo inseridos. Então, esses são os que mais prejudicam, no caso, os nossos ciclos biogeoquímicos. Aqui nós vamos trabalhar agora com os principais poluentes e seus efeitos no ecossistema. Galerinha, a gente vai começar aqui com o gás carbônico, tá? O gás carbônico, ele provém principalmente da queima de combustíveis fósseis, tá? O que seriam esses combustíveis fósseis principalmente? Nós temos ali o carvão, o petróleo, o gás natural. Conforme você pode verificar aqui no nosso gráfico, nos últimos 50 anos a emissão de dióxido de carbono por partes por milhão, parte por milhão aqui, ele aumentou muito. Em 50 anos, ele partiu em média ali de 315 ppm e pulou lá para 400, tá? É claro que a nossa tecnologia, o uso de automóveis, fábricas, etc., deram um auxílio nisso aí. Porém, é preocupante pensarmos nisso, já que agimos de uma maneira ecológica há mais de 20 anos, tentamos impor isso, porém, esse aumento é visível e os danos são catastróficos. Um dos problemas, pessoal, dessa emissão desenfreada de CO2 é o famoso efeito estufa. O que acontece no efeito estufa, galera? Os gases que estão envolvidos ali nesse processo, dióxido de carbono, metano, vapor d'água, óxido nitroso, os CFCs, dos aerosóis, o que eles fazem? Quando nós temos a radiação vinda do Sol, ela penetra no nosso planeta e ela reflete para o espaço novamente, ela dispersa no espaço. Porém, esses gases do efeito estufa, eles servem como uma grande bolsa. Eles seguram esses gases, deixam eles presos ali, e principalmente a radiação infravermelha, ocasionando então um aumento, um calor excessivo. Basta você lembrar, efeito estufa é igual quando você esquece um carro no sol. Por mais que o ambiente não esteja tão quente, quando você entrar dentro do seu carro, a temperatura lá está muito mais elevada, porque o calor ficou acumulado ali. Agora aqui, galera, nós temos o monóxido de carbono, O que é o monóxido de carbono? Ele é uma molécula que vem lá da combustão incompleta e ele tem um grave problema. Esse gás, ele não tem um cheiro, ele não tem uma cor, mas ele é muito prejudicial para a saúde. Por quê? O monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina no nosso processo de respiração. Consequentemente, quando ele faz isso, a ligação dele com a hemoglobina forma
uma molécula chamada carboxiemoglobina que tem ligações muito fortes e não vai deixar a hemoglobina se ligar com o oxigênio. Então o problema que ele gera é o quê? Ele vai fazer com que a pessoa tenha asfixia. Por mais que ela respire, o oxigênio não vai para seus tecidos. Consequentemente, causa morte. É muito comum verificarmos vários acidentes domésticos, né, dessa maneira aí. Então, o monóxido de carbono é totalmente danoso aos seres vivos, ok? Trabalhando agora com os óxidos de enxofre e o nitrogênio que ocasionam ali a chuva ácida. Galera, uma chuva é considerada ácida quando seu pH é inferior a 5,5, tá? Todo ambiente urbano pode registrar uma chuva levemente ácida, não é nada tão grave assim, tão danoso. O nosso problema é quando isso fica muito mais denso, muito mais acumulado, maior concentração. Então, nesse caso, essas moléculas se combinam com o vapor, ocasionando a famosa chuva ácida, e essa chuva, ela traz grandes problemas. Por quê? Porque eles vão ser levados para locais mais longe, podem contaminar rios, lagos, outros tipos de ambientes, até mesmo vegetações, e isso a longo prazo vai prejudicando a microfauna e microflora local. Então, essa ação, ela age diretamente no ciclo biogeoquímico ali, afetando a vida daí do local. Agora aqui a gente vai trabalhar com a parte de radioatividade. Galerinha, a radioatividade ela traz sim muitos danos, né, muitos danos ambientais pelo seguinte. A era da radioatividade, a era nuclear, nos trouxe uma energia muito interessante, uma energia muito útil. Porém, para organismos vivos, a exposição à radiação, vide casos como Chernobyl, o caso de Goiânia, etc., a radiação ela afeta diretamente os nossos materiais genéticos. Então ela promove uma quebra. Sendo assim, galerinha, o uso constante de radiação, a emissão de radiação, a absorção de radiação, elas trazem grandes problemas como as mutações. Nesse caso, podem trazer aqui, conforme a nossa figurinha aqui, ó, altos riscos de tumor para tireoide, podemos ter problemas sanguíneos nas hemácias, inflamações de pulmão, sangramento de estômago, intestino, medula, etc. Então, à nossa direita aqui temos uma imagem, né, de alguns aparelhinhos que trabalham com esse tipo de situação, que emitem um pouquinho de radiação. É claro que não tem como fugirmos disso aí, ok? Mas a longo prazo existe a chance de problemas. Chegando agora com a inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno muito interessante que ela acontece principalmente em centros urbanos e, claro, com muitas indústrias, né, em que uma camada de ar frio ela fica localizada logo acima da cidade. Sendo assim, ela fica encoberta por uma camada de ar quente. E isso não deixa os poluentes da cidade se dispersarem, eles ficam presos, tá? Numa situação normal, você tem o ar quente, o ar frio e o ar mais frio, ou seja, gradativamente a temperatura desce. Na inversão térmica, você tem uma espécie de um sanduíche ali, uma camada de ar quente entre duas camadas de ar frio. Principal problema, nesse caso, ela não vai deixar ocorrer o fluxo de ar, né? A renovação do ar e os poluentes serem dispersos. Então ocorre um acúmulo. Bora para exercício para fixar essas ideias. Pessoal, o exercício 9.1 nos traz assim: um grave problema que algumas cidades enfrentam hoje é a poluição atmosférica que surge de atividades geradas pelo ser humano, antropogênicas, pois elas podem aumentar a quantidade de alguns componentes que existem no ar e em pequena quantidade. Considerando a composição do ar atmosférico seco, pode-se afirmar corretamente que o gás presente em maior proporção é o gás decorrente de atividades antropogênicas, que é um dos principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa. São, respectivamente. O exercício ele quer trabalhar com a gente qual é o gás, ou quais são os gases, né, que vão auxiliar o efeito estufa.
Pessoal, efeito estufa é quando o planeta esquenta porque a radiação não é dispersa pelo espaço. Nós sabemos que o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, é um dos principais. Só que não se esqueça que os gases do efeito estufa, além de carbono, eles também têm nitrogênio, tá? E o nitrogênio é um dos principais componentes do nosso planeta, né, da atmosfera do nosso planeta. Nesse caso, para o exercício 9.01, nós vamos ficar com resposta à letra A. Exercício 9.03, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No dia 19 de junho de 2015, a cidade do Rio de Janeiro amanheceu sob a influência de um forte nevoeiro, que dificultava a visibilidade, interferindo no ritmo das atividades urbanas. O ar quente permaneceu acima da camada de ar frio, que ficou retida nas proximidades da superfície, favorecendo a concentração de poluentes. O que foi vivenciado nessa cidade é um fenômeno climático, que pode ocorrer em qualquer época do ano, sendo mais comum no inverno. Nessa época, as chuvas são mais raras, dificultando ainda mais a dispersão dos poluentes, o que causa um problema ambiental. O fenômeno climático descrito no texto é conhecido como... Galerinha, o enunciado está dando muita dica para a gente ali, ó. Ele falou que uma camada de ar quente permaneceu acima da camada de ar frio. Lembra? É um sanduíche ali, né? O ar quente e o ar frio. Só que ele falou também que a gente não pôde dispersar, nesse caso, os poluentes. Então, quando nós temos um local normal, nós temos a camada de ar frio se intensificando quanto mais alto for. E quando nós temos uma camada de ar frio presa com uma camada de ar quente acima, nós temos diretamente o caso da inversão térmica. Então, o exercício 9.3, nós vamos ficar com a letra C. Bora lá para mais um, galerinha. O exercício 9.06. Com relação à radioatividade, analise as afirmativas abaixo e coloque V para verdadeiro ou F para falso. Primeiro item, nós temos ali, a radioatividade, por ser benéfica em determinadas situações, tem sido muito utilizada em diversas áreas, como por exemplo na medicina para para tratar pacientes com câncer. Sim, galera, nós podemos usar a radioatividade para isso, para afetar células cancerosas. Então, a primeira alternativa está verdadeira. Segundo, todos nós convivemos diariamente com a radioatividade, emitida por fontes naturais, como as chuvas de partículas radioativas produzidas pelos testes de armas nucleares. Olha que legal, galera, Hiroshima e Nagasaki constantemente acontecendo. Então temos chuva de radiação constante, essas partículas estão bombardeando nós a todo instante. Temos Godzilla, temos X-Men, né? É claro que essa está falsa, ainda bem, né? Senão não estaríamos aqui. Próxima. Os efeitos da radioatividade independem da quantidade acumulada no organismo e do tipo de radiação, pois qualquer concentração de radiação pode provocar diversos efeitos, como lesões no sistema nervoso e no aparelho gastrointestinal, queimaduras na pele, náuseas, leucemia e má formação, podendo até levar à morte. Galera, ele deixou muito claro ali que qualquer tipo de radiação, não precisa saber qual, independe de qual, já vai causar problema. Ainda bem que não é assim, né, galera? Porque nós temos várias fontes radioativas no nosso dia a dia e isso, de acordo com essa questão, traria danos irreversíveis para nós. Nesse caso, essa alternativa também está falsa, tá bom? Primeira verdadeira, segunda falsa, terceira falsa. Vamos para a última e já temos um gabarito ali, né? A radiação é uma possibilidade para minimizar a infestação de alimentos por micro-organismos na produção agrícola. Sim, podemos usar a radiação para afetar organismos mais sensíveis, né? Micro-organismos, fazendo com que a nossa produtividade seja muito maior. Então, nesse caso, sim, é verdadeiro. Vamos ficar aqui com a letrinha C, beleza? Exercício 9.12, Cefet, São Paulo.
O texto a seguir, escrito em 1993, faz um alerta para os perigos do desmatamento da Amazônia. O desmatamento na Amazônia brasileira já representa uma contribuição significativa ao efeito estufa, promovido por alguns gases presentes na atmosfera, entre os quais se destacam o dióxido de carbono CO2, o metano CH4 e o óxido nitroso N2O, todos produzidos pelo desmatamento. Cálculos do IPCC indicam que, se continuarem as tendências atuais de liberação desses gases, a população mundial experimentará no século XXI fortes impactos, implicando na morte de milhões de pessoas em todos os continentes. O efeito estufa citado no texto é um processo que provoca. Bem, o nosso exercício quer que a gente fale sobre efeito estufa, galera, então vamos lá. Letra A. O aumento da entrada de raios ultravioleta na atmosfera, o que ocasionará uma alta incidência de câncer de pele na população. Pessoal, isso aqui é buraco na camada de ozônio, né? Então não tem nada a ver com o nosso efeito estufa. B. O aumento da temperatura média global, uma vez que as altas taxas de alguns gases atmosféricos impedirão a saída de calor para o espaço. Sim, essa é uma ótima definição para efeito estufa. Letra B, ok. C. O aumento da taxa de poluentes, que aumentará a taxa de doenças respiratórias na população devido à falta das grandes árvores que formam a floresta. Olha só, efeito estufa ajudando na taxa de poluente ali, né? Não. Letra D. A diminuição do nível dos oceanos e dos grandes reservatórios de água doce, o que aumentará a área dos desertos e regiões áridas já existentes. Bem, galera, efeito estufa, aquecimento global, derretimento de gelo aumenta o nível do oceano e não diminui. Letra E. A diminuição das áreas agrícolas disponíveis para a produção de alimentos, pois os solos serão contaminados com os resíduos produzidos pelas constantes chuvas ácidas. Chuva ácida é uma coisa, efeito estufa é outra. Chuva ácida é quando o pH da água, né, o pH da própria chuva ali é menor que 5,5 e ele vai ocasionar grandes danos à vegetação, microfauna, microflora. Nesse caso, errado. 9.12, vamos ficar com a letra B. Vamos lá, pessoal. Agora partindo para a aula 10, Alterações Ambientais, volume 2. Ele começa aqui conversando com a gente sobre os tipos de poluentes. Então nós temos os poluentes biodegradáveis, que são aqueles que organismos vivos, seres vivos, podem decompor, podem desmanchar. Então nós conseguimos fazer a ciclagem desse material. Os não biodegradáveis são aqueles que ficarão acumulados, uma vez que a gente não consegue desmanchar e passar na cadeia alimentar. Então ele vai ser um incômodo, e é claro que o nosso problema aí é esse acúmulo constante. Uma vez que ele não é desmanchado, ele vai ficar acumulado. Temos alguns exemplos ali, né? Como o chumbo, o mercúrio, o DDT. Claro que também materiais radioativos e etc. Entrando agora na eutrofização. Qual é a relação de eutrofização com esgoto doméstico? Pessoal, quando você tem a liberação de esgoto em água, o que vai rolar ali? Essa parte, esse lançamento, ele vai fazer com que muitos micro-organismos, aqueles aeróbicos, né, eles recebam muitos nutrientes, muita comida, então eles vão começar a se alimentar demais disso aí. Uma vez que aumenta o seu alimento, consequentemente a população desses micro-organismos também vai crescer. Sendo assim, à medida que essa população cresce, o oxigênio baixa. Com pouco oxigênio no ambiente, consequentemente, os animais que ali vivem na região, por exemplo, se for um lago, eles irão morrer. Pode ser, aí, no caso, peixes, alguns crustáceos, moluscos, etc. Eles morrem por falta de ar. Uma vez que diminuiu esse oxigênio, os organismos anaeróbicos, né, que não precisam tanto desse oxigênio, eles começam a se proliferar. E uma vez que eles vão proliferando, toda aquela massa que estava ali, aquela massa orgânica, começa a liberar alguns sais, tá bom? Fosfato, nitrato, etc. Sendo assim,
começa a ter, no caso, o aumento da população de algas. Essas algas crescendo na superfície vão impedir que a luz penetre nesse ambiente, elas formam um tapete. E uma vez que elas estão impedindo isso aí, o oxigênio cai de novo. E a eutrofização vai proliferar cada vez mais. Próximo slide, vamos mostrar uma foto do que é eutrofização. Galerinha, aqui nós temos uma imagem de uma região eutrofizada. Nós podemos ver que esse tapete de algas em cima, ele não permite a entrada de luz. Então, consequentemente, ele vai prejudicar o local, matando os organismos que ali vivem, tá? É uma área, infelizmente, que está morrendo. Mas não podemos esquecer que a eutrofização não acontece apenas por esgoto doméstico, tá? Nós temos ali a ação dos fertilizantes, quando falta a mata ciliar. A mata ciliar é aquela vegetação que está crescendo ao redor de rios, por exemplo, que protegem. Elas servem como um filtro para partículas maiores não caírem ali. E também, né, claro que quando você tem uma ação mais industrial, quando é jogado algum tipo de lixo, etc., fertilizantes, fosfatos, etc., isso vai auxiliar para que ocorra a eutrofização. Muitas indústrias lançam esgotos quentes em algumas áreas. Por que acontece isso? Ele é utilizado, no caso, a água é utilizada para resfriamento de muitas estruturas da empresa, da indústria, etc. A falta de cuidado em liberar esse esgoto quente traz problemas para a dissolução do oxigênio. A água quente, ela vai ter pouco oxigênio. Consequentemente, a área que está caindo esse esgoto vai matar os organismos que ali vivem justamente pela falta desse oxigênio. Floração ou maré vermelha. Pessoal, a floração ou maré vermelha é um processo que acontece pela ação desses pequenos organismos, dessas pequenas algas chamadas dinoflagelados ou pirrófitas. Dino significa terrível, pirro significa fogo. Essas algas têm uma capacidade de emitir luz quando a sua população é muito grande, e elas liberam uma toxina, uma neurotoxina, que provém de um ambiente em que tenha muita salinidade, temperatura adequada e muita matéria orgânica, elas se alimentam demais. Então a alta taxa de reprodução desses organismos libera essa toxina, que vai levar uma cor levemente avermelhada. Consequentemente, quem está ali é afetado, né? A cadeia alimentar daquele local é afetada. Aqui à sua esquerda você está tendo uma mancha vermelha, né? A famosa maré vermelha em uma determinada área. Pode ver que está numa praia, com certeza ocorreu ali a liberação de esgoto. E à sua direita você está vendo ali um caso de bioluminescência, tá? As algas emitindo luz nesse caso. Um visual bem bonito. Entramos agora na parte de maré negra. Pessoal, maré negra tem a ver com a liberação de petróleo no mar, tá bom? O que isso aí vai trazer pra gente? Uma vez que você tem a lâmina de petróleo, ele não deixa a luz entrar. Os organismos vão ter dificuldade, né, em receber luz. O oxigênio não vai ser tão espalhado naquela área, o petróleo não deixa. Alguns animais, como os peixes e algumas aves, né, vão ter esse petróleo aderido a algumas estruturas, como as guelras, as brânquias e até mesmo as penas. E ele contamina todos os organismos ali, então é um massacre. A magnificação trófica ou bioacumulação é um processo em que ao longo de uma cadeia alimentar determinado produto, determinado resíduo, ele vai sendo acumulado e aumentando exponencialmente. Então nós temos o caso aqui no nosso desenho do DDT. Se você reparar, a taxa dele no fitoplâncton, ela é muito baixa. Mas o fitoplâncton serve de alimento para o plâncton, então quando o plâncton come, ele vai acumulando isso aí. Consequentemente, alguns peixes, quando se alimentam de plâncton, acumulam mais. Consequentemente, peixes grandes vão ter mais acúmulo, até chegar ali no nosso desenho como as águias. Então, repare a comparação da quantidade de DDT para as águias em comparação com o fitoplâncton. Então, nesse caso, a magnificação trófica é esse acúmulo ao longo da cadeia alimentar. O controle biológico de pragas é muito útil. O que acontece? Em determinada situação, quando há uma praga em um lugar, é usado predadores, parasitas ou competidores dessa espécie para tentar eliminá-la. Sim, é eficiente como no caso da imagem. Você tem ali alguns pulgões, né, que nós já vimos lá na botânica,
que eles se alimentam da seiva elaborada lá do floema e prejudicam a planta. Então é inserido joaninha e a joaninha vai lá e se alimenta desses pulgões. Beleza, isso é uma maneira limpa, não vai usar agrotóxicos, produtos químicos nocivos. Porém, é necessário ter muito cuidado, porque no controle biológico de pragas, o próprio controle, às vezes, se ocorrer um descuido, ele pode virar uma outra praga. Então, o controle biológico exige muita atenção. Vamos lá! Exercício 10.1. Um lago com uma cadeia alimentar construída de plâncton, plantas aquáticas, caramujos, pequenos peixes e aves aquáticas carnívoras. Teve suas águas contaminadas pelo inseticida DDT, que tem a propriedade de se acumular no corpo dos seres vivos. Em qual dos constituintes da cadeia alimentar espera-se encontrar a maior concentração do inseticida? Galerinha, não se esqueça assim, quando trabalhamos com cadeias alimentares, nós sabemos que a energia ao longo do fluxo, ela é decrescente. Só que no caso da magnificação, o que acontece? É justamente o contrário. Esses poluentes, esses agentes nocivos, eles vão se acumulando. Então, o último nível sempre é o mais contaminado. Nesse caso, para essa cadeia, é só você olhar qual é o último nível. E o último nível ali é composto por aves aquáticas. Resposta letra A. Agora aqui nós entramos no exercício 10.3 do Cefet de Minas Gerais. Observe o esquema de alguns fatores causadores da poluição fluvial. A consequência do conjunto de eventos representados é a redução da... Pessoal, ele já está mostrando ali o desenho, muita poluição sendo jogada naquele rio ali, né? Então, o que você tem? Ao passar dessa aula, você descobriu que muitos danos podem ser ocasionados, muitos danos podem ser gerados. Quando você tem essa alteração ambiental, quem está sendo prejudicado? Nesse caso, diversidade dos seres vivos, sim. Temperatura média anual, olha só que interessante, não. Incidência de chuva ácida, esse desenho mostra isso? Não. Contaminação de lençol freático, bem, ali você já tem o rio, né? A água já está andando. E a disponibilidade de matéria orgânica. Galera, a resposta para essa questão é a letra A. Nesses eventos representados, ocorre a redução da diversidade de seres vivos. 10.3, ficamos com a letra A. Vamos lá, 10.4. UFO, olha o lugar. O processo de crescimento e expansão das cidades tem ocorrido sem um planejamento adequado, provocando sérias consequências ao meio ambiente. Entre elas, a falta de saneamento básico. Pessoal, já está falando de saneamento básico, a gente está dizendo que vai ter coisa jogada em esgoto. Nas cidades, o lançamento de dejetos humanos em grande quantidade e sem tratamento nos rios, lagos e marés leva, por exemplo, ao aumento da quantidade de nutrientes disponíveis nesse ambiente. Com isso, ocorre a proliferação de micro-organismos aeróbicos que esgotam rapidamente todo o oxigênio dissolvido na água. Consequentemente, todas as formas de vida aquática morrem, incluindo-se aí os próprios micro-organismos aeróbicos. Do ponto de vista biológico, qual processo se pode reconhecer no enunciado dessa questão? Pessoal, não tem nem o que falar, né? Uma vez que ele falou de dejeto sendo lançado, organismos em aumento e acabando o oxigênio, nós estamos falando ali da letra B, eutrofização. Vamos lá, galera, 10.7. Peço desculpa para vocês por essa imagem, mas eu não consegui encaixá-la direitinho aqui nesse slide, tá bom? O exercício 10.7 fala assim, ó. No trajeto de um rio, localizou-se um ponto de despejo de esgotos, como na figura a seguir. Medindo-se o teor de oxigênio na água nos pontos A, B e C. Poderá ser construído um dos gráficos abaixo. Assinale. Galera, o ponto A é onde esse barrilzinho ali, esse cano, está liberando o esgoto. O ponto B é ali a parte da correnteza e o ponto C é um pouquinho mais à frente. O que está acontecendo? Os nossos gráficos ali, a letra A, B e C nos gráficos, eles estão mostrando o que está acontecendo. Repare, onde esse esgoto é lançado, você vai ter ali, claro, como o esgoto acabou de cair, uma taxa maior
de oxigênio. Mas depois, mais para frente, esse oxigênio tende a cair. E o único gráfico que mostra essa queda de oxigênio para nós constante é a letra B. Então a resposta é a letra B, porque a tendência é o oxigênio baixar. Bora lá para o 10.8. A forma comum e talvez a mais antiga de poluir águas é pelo lançamento de dejetos humanos e de animais domésticos em rios, lagos e mares. Por serem constituídos de matéria orgânica, esses dejetos aumentam a quantidade de nutrientes disponíveis no ambiente aquático, fenômeno denominado eutrofização. Do grego eu, bem, bom e trofos, nutrição. Nos gráficos, o eixo Y corresponde a um dentre vários fatores que se alteram durante o processo de eutrofização, e o X, o tempo decorrido no processo. A partir das informações fornecidas, considere um lago que esteja em processo de eutrofização. O teor de oxigênio na água, a concentração de micro-organismos aeróbicos, a mortandade dos peixes e a concentração de micro-organismos anaeróbicos podem ser representados respectivamente pelos gráficos. Galerinha, esse exercício é simples. Veja só, qual gráfico que demonstra ali o teor de oxigênio na água? Na eutrofização, o oxigênio tende a cair. Então, nós teremos aqui o único gráfico em que ocorre queda com o passar do tempo é o número 3. Bem, agora ele quer a concentração de micro-organismos aeróbicos. Repare, quando você tem esses nutrientes aí entrando no ambiente ali para eles, a população deles vai o quê? Vai aumentar. É claro que depois acaba o oxigênio e elas caem. Então, nós temos aqui, respectivamente, o 3 para oxigênio e o 2 para micro-organismos. Perdão, e o 1 para micro-organismo. 3 e 1. Agora, ele quer falar sobre a mortandade de peixes. Os peixes morrendo, galera, vão aumentar a taxa de morte ou vai diminuir? A taxa de morte aumenta. E, por fim, a concentração de micro-organismos anaeróbicos, já que não vai ter oxigênio. O que acontece? É ao mesmo gráfico 2. Então, nós teremos como resposta a letra D, 3122. Bora lá para o exercício 10.13. O gráfico abaixo mostra a concentração de um poluente persistente, o inseticida DDT, em diferentes níveis tróficos e na água. Com relação ao fenômeno mostrado no gráfico, foram feitas as seguintes afirmativas. Número 1. A concentração do poluente é maior nos organismos dos últimos níveis tróficos? Sim, número 1 está correta. 2. A concentração do poluente é maior nos consumidores primários? Não, galera, não é maior nos herbívoros, não. 3. O fenômeno mostrado no gráfico é conhecido como eutrofização? Não, galera, o fenômeno mostrado é a magnificação trófica ou bioacumulação. Errado. 4. A concentração do poluente é maior no nível trófico de maior biomassa. Não exatamente, galera, não vai ter muita relação aqui nisso, tá? Biomassa é a quantidade de matéria orgânica. Então, nesse caso aqui, só temos uma correta, que é a número 1, e vamos ficar com a letra E no 10.13. Letra E. Vamos lá, galerinha, o último exercício 10.18 dessa sequência. O fenômeno denominado maré vermelha ocorre devido à proliferação de algumas espécies de dinoflagelados, que sob determinadas condições formam populações extraordinariamente grandes. Essa concentração pode liberar toxinas e provocar a contaminação e a mortalidade em organismos filtradores, peixes e outros vertebrados marinhos. Essa contaminação e mortalidade se devem. Galera, nós sabemos que é liberada uma toxina na água ali, ó. Então ele está falando aqui, ó, a variedade de toxina produzida no verão por essas algas não é apenas no verão. B. Proliferação excessiva de certas macroalgas? Não, não é a proliferação, e sim a produção de toxina. Ao tipo de pigmento de algumas espécies de dinoflagelados? Não é o pigmento que dá cor a eles. D. A elevada toxicidade da tetraodontoxina provocada pelos dinoflagelados? Jesus, não.
A elevada toxicidade da neurotoxina opaícem produzida por esses dinoflagelados. Sim, galera, é uma neurotoxina que eles produzem. Então, 10.18, ficamos com a letra E. Galerinha, obrigado pela atenção de vocês e agradeço muito. Esse slide foi um teste que nem eu falei para vocês no início ali. Eu gostaria de saber só se ele ficou mais fácil de entendimento. Caso contrário, voltamos ao método anterior. Valeu, bom estudo, boa quarentena, use máscara, use álcool em gel, escove os dentes e sucesso!